Vamos estar continuando hoje o estudo sobre os números racionais. Então, junta o material, já coloca a merenda do lado e vamos nos divertir aprendendo sobre essa matemática linda. No vídeo anterior, você viu como é que faz para transformar um número decimal infinito e periódico, ou a dízima periódica, em uma fração. O procedimento foi esse que está aparecendo aí. E se você não viu o vídeo, eu recomendo que vá lá dar uma olhada para que a gente possa assim estar continuando. Você vai lembrar que eu te apresentei um período e esse período era um número que se repetia infinitamente. Por isso que ele apresenta esses 3 pontinhos no final, significando que ele se repete infinitamente. A partir de hoje, você vai ver uma situação adicional, que nem sempre o período já se inicia a partir da vírgula. Às vezes, tem outros números antes do período. E esses números, por se apresentarem antes do período, recebem o nome de antiperíodo. Mas para não confundir, para não ficar toda hora falando período e antiperíodo, eu vou te dizer assim, que este antiperíodo, ele é um intruso, tá ok? Então, quando eu disser intruso, eu vou estar falando do seu antiperíodo. E aí já te trouxe toda uma situação. Quiser anotar no caderno é bom, para exercitar, né? Nunca mais copiou nada, então vai lá e joga aí este pequeno detalhe, que algumas frações periódicas apresentam antes de seu período um ou mais intrusos, que é o tal antiperíodo. Tenho aí alguns valores para você. Tente identificar quem é o período em cada caso. Deixa eu te ajudar. Havia encontrado 7? Creio que sim, não é? 78, 82 e também o 16. A história agora vai ser a seguinte. Eu vou estar resolvendo um exemplo desses e a partir desse exemplo você vai tentar resolver os outros 3. Joinha? Então vamos lá. Você vai ver agora como é que você vai fazer, ou melhor, como é que eu vou fazer para transformar em fração. Primeiro vamos cuidar do numerador, a parte de cima da sua fração. No numerador, você vai escrever o intruso junto do período. Então, vou pegar o primeiro exemplo ali, 0,1777. O intruso é o número 1, certo? E o período é o 7. Quando eu juntar esse intruso com o período, eu vou formar o número 17. Esse 17 vai diminuir do valor do intruso, no caso, o 1. Então, a sua formatação vai ficar desta maneira. Perceba ali que o verde é o seu intruso. Então, quando ele se juntar ao período, eu tenho 17. E ele vai subtrair, vai diminuir do próprio intruso. 17 menos 1, 16, vai ficar aguardando o que vai acontecer no numerador. Então, eu vou reescrever o número decimal que eu usei e vou estar mostrando a continuação, a parte do denominador que é o que falta, ok? Percebam ali que o 0,17777 é o número inicial. Eu deixei ali em verde o seu intruso, para que fique bem claro todo o procedimento. Ele que é o antiperíodo, estou chamando de intruso só para não ficar confundindo, certo? Então vamos lá. O denominador, para que você proceda corretamente, para completar o serviço, você vai fazer o seguinte. Para cada número que forma o seu período, você vai colocar um 9. Então, como o seu período é formado apenas pelo número 7, é só um número, você vai escrever um 9.
E a parte intrusa, o que vem antes do período, cada número após a vírgula que vem antes do período, é um zero que você vai colocar. Então, perceba que nesse exemplo eu tenho apenas um número antes do período. Isso vai me ocasionar apenas um zero. E quando eu juntar este 9 com este zero, chegarei aí ao 16/90. Então, recapitulando, o 9 é porque existe apenas um número no período. O período é formado apenas pelo 7. E o 0, eu tenho apenas um zero, porque há apenas um intruso antes do meu período se iniciar. Para dar sequência, eu já vou aqui tentar pressupor o que é que você está pensando aí. Antes da vírgula, pode vir algum número que ele está sempre usando zero antes da vírgula, 0, 0, 0, 0? Para resolver, quando aparecem outros números antes da vírgula, você vai fazer o seguinte: o seu início vai ser exatamente igual, tá ok? Você vai desconsiderar a vírgula e vai escrever os intrusos junto com o período. O seu período agora é formado apenas pelo 3. Então, quando juntar os intrusos com ele, você vai ter 2, 2, 3, 223, certo? E esse 223 vai diminuir do valor do intruso. Seu intruso agora ali, 2, 2. Então, teremos 223 menos 22. Perceba que os intrusos estão ali coloridos de verde para você diferenciar. E embaixo, o mesmo esquema. O denominador, para cada número que forma o período, você coloca um 9. E para cada número após a vírgula, que é intruso, você coloca um 0. Perceba que eu tenho dois intrusos nesse número, mas apenas um está após a vírgula. E esse detalhe faz toda a diferença, hein? Então, cada intruso após a vírgula corresponde a um zero em seu denominador. E a quantidade de números que forma o período é a quantidade de 9 que você vai colocar. Passou daí, cálculozinho básico, 223 menos 22, 201. E o 90 continua ali bonito. Eu poderia não resolver os próximos para que você praticasse, mas eu vou estar resolvendo para fortalecer o que você entendeu e depois vou disponibilizar questões para que você possa estar praticando, tá joia? Então vamos ver. Baseado no que você ouviu, eu tenho ali, antecedendo o meu período, o número 5 e o número 1. Quando eu juntar eles com o 5 do período, vai formar 515. Esse 515 vai estar diminuindo do valor correspondente aos intrusos. Os intrusos aí são o 5 e o 1. Então, teremos 515 menos 51. No denominador, na parte de baixo da sua fração, você vai escrever um 9 para cada número que forma o período. O seu período é formado apenas pelo 5. Então, vai ter apenas um 9. E para cada número intruso, depois da vírgula, você vai colocar um 0. Então, como só tem um intruso após a vírgula, você vai colocar apenas um 0. Eu espero que isso tenha ficado compreendido. Vamos ver na prática como é que vai ficar então. Eu tenho ali 515, o 5 e o 1 são os valores intrusos, juntaram com o período, formou 515 e vão diminuir, esse 515 vai diminuir do valor intruso, então 515 menos 51 no numerador. No denominador, um 9 para cada número que forma o período, no caso o período é formado apenas pelo número 5, teremos apenas um 9. E você vai colocar um 0
para cada número após a vírgula que é intruso. Diminuindo em cima, 515 menos 51 me dá 464. Então, a minha fração é 464 sobre 90. No terceiro exemplo, você vai perceber que eu coloquei dois intrusos após a vírgula. Para não dizer, mas ele usou em todos apenas um intruso após a vírgula e podem ser dois, três, enfim. Então vamos lá. Você vai pegar, escrever todos os intrusos que tem aí, junto com o período. No caso, os intrusos desse terceiro exemplo são 9, 7 e 2. Juntando com o número 4, que é o período, eu terei 9.724. Esse valor vai diminuir dos intrusos. Os meus intrusos são 9, 7 e 2. No caso, 972. Vai diminuir isso daí e encontrar o valor do seu numerador. No denominador, você vai escrever um número 9 para cada número que forma o período. Então, como o meu período é formado por apenas um número, vai ser apenas um 9. Agora, você vai escrever um 0 para cada número intruso após a vírgula. Após a vírgula, você tem, nesse caso em específico, dois intrusos, o número 7 e o número 2. Como são dois intrusos, teremos dois zeros à frente do 9 no denominador. Então, vamos perceber como é que vai ficar aqui? Eu terei 9.724 menos 972. Perceba que a parte verde corresponde aos intrusos. E embaixo, 900. Eu tenho dois intrusos após a vírgula, então, dois zeros. Quando você resolver esse cálculo aí, vai ter por resultado em cima, no seu numerador, 8.752 e embaixo 900. Espero que você tenha compreendido e venho com uma boa notícia. Todo número decimal finito, qualquer dízima periódica, corresponde a uma fração. Então, você não precisa se limitar aos exemplos que eu vou fornecer aqui. Você mesmo pode criar sua dízima periódica, realizar os procedimentos mostrados no vídeo 1 e agora nesse na parte 2, e com certeza você vai descobrir a fração correspondente. E para verificar se está certo, você chega depois na calculadora, divide o numerador pelo denominador e o resultado vai ser o número que você escolheu no início. Fica aí essa dica matemática de hoje. Valeu!